A história conta que Billy Graham, um dos maiores avivalistas dos Estados Unidos, um dos maiores evangelistas da nossa história e que a gente já presenciou, começou a sua caminhada de fé de uma maneira muito engraçada. Só que não foi do nada. Foram diversos acontecimentos de homens que obedeceram à vontade de Deus. Pessoas, mulheres, homens que entenderam o que devia ser cumprido até chegar em Billy Graham. É engraçado que Billy Graham se converteu através de um culto onde pregava Mordecai Ham. E esse homem, para chegar naquela cidade, ele teve que obedecer à vontade de Deus, ir para aquela cidade e ministrar, porque estava sendo organizado culto evangelístico, avivamento social. A cidade estava sendo comovida, porque um outro homem, um ex-jogador de beisebol, tinha ido naquela cidade e motivado aquela população, motivado aqueles universitários. E aí convidaram Mordecai, e Mordecai foi ministrar, e Billy Graham um dia foi naquele culto. Billy Graham um dia entrou naquela igreja, naquele evento, e aceitou a Cristo. Através dele, diversas pessoas, diversos homens e mulheres conheceram o Evangelho. Ele foi um homem que lotou estádios pelo mundo inteiro. Almas foram ganhas para Cristo. Milhões de pessoas foram impactadas pelo poder do Evangelho, através de um homem. Mas não só dele, através de outros que obedeceram à vontade de Deus. Então, quando a gente obedece à vontade de Deus, a gente atinge locais que a gente não atingiria com a nossa própria vontade. Então a gente entende que obedecer à vontade de Deus nos leva a sair da nossa zona de conforto para a zona de desconforto. A vontade de Deus e obedecê-la requer de nós uma atitude, e na Bíblia fica exemplificado isso no livro de Jonas, onde conta a história daquele homem que entendeu a missão, entendeu o propósito e a finalidade para a qual Deus tinha lhe dado, mas ele desobedeceu. Ele resolveu ficar na zona de conforto dele e foi para um barco, fugiu, comprou uma passagem, e aí Deus manda uma tempestade para aquele homem sair da zona de conforto dele e entrar na zona de desconforto, no ambiente onde Deus governa, é a própria vontade dele, porque Deus é que tinha mandado a tempestade, era o próprio Deus que tinha colocado o mar em fúria, era Deus que controlava o vento, era o Deus que controlava o mar, era Ele. Deus nos chama para uma zona de desconforto. Billy Graham aceitou a Cristo, foi trabalhar para Cristo e entrou na zona de desconforto. Ele poderia não ter ido, ele poderia ter ficado parado. Eu quero te dizer o seguinte: assim como Jonas fez, assim como Jonas, quando a tempestade estava no auge, no ápice, ele falou: tudo isso aqui que está acontecendo é por minha causa, eu provoquei isso. E aí ele diz o seguinte: me joguem ao mar, me joguem de volta para o mar. Eu entendo uma coisa: quando Jonas é jogado para o mar, a tempestade cessa. Porque quando Jonas cai na água, quando Jonas cai naquele oceano em fúria, ele volta para a vontade de Deus. Então eu estou passando aqui para dizer uma coisa, cara: não fuja da vontade de Deus, saia desse barco que te leva para longe dela. Sai desse barco que te leva para longe da vontade de Deus. Tudo aquilo que te afasta daquilo que Deus quer, saia desse barco. Abandona hoje isso, abandona hoje. Cara, aqueles homens que estavam no barco jogaram Jonas, e eu entendo uma coisa: existem pessoas que nos colocam, nos empurram de volta para a vontade de Deus. Se aproxime dessas pessoas, busque diversos meios, ferramentas para retornar para o princípio que é a vontade de Deus. Então saia desse barco, saia. Tudo aquilo que te afasta, tudo aquilo que te direciona para longe, te afasta do propósito, da missão e da finalidade, saia disso. Porque os planos de Deus, o cumprimento deles, a plenitude de viver uma vida com Deus está logo após da tua zona de conforto, está na zona de desconforto. Eu passo aqui hoje com esse vídeo para iniciar a tua semana dizendo: se afasta de tudo que te deixa longe da vontade de Deus.
Não escolha comprar uma passagem, não gaste tempo, dinheiro com aquilo que te proporciona a tua vontade, aquilo que tu quer, porque de alguma maneira Deus vai mandar uma tempestade. E as tempestades que Deus manda são as melhores, porque é um sinal do Pai dizendo: ei, volta, volta. Não foi para aí que eu te mandei. Não é para ir para Tarsis, como foi com Jonas, que eu te mandei. Você tem que ir para Nínive. Então, cara, deixa eu dizer uma coisa. Saia desse barco. Que você entenda essa mensagem, essas verdades espirituais, que o sobrenatural de Deus venha sobre a sua vida e você cumpra a vontade do Pai. Que Deus te abençoe. Essa é a mensagem que eu tenho para ti. Um abraço, Will. Valeu.